Sou formado pela Unilab, que é a segunda Universidade Federal Internacional do Brasil. Possuo duas graduações, sou bacharel em Humanidades e bacharel em Antropologia. E também sou especialista nos estudos de gênero e sexualidade pela UFC, que é a Universidade Federal do Ceará. E atualmente estou mestrando em Antropologia. Sou presidente da Transce, que é a Associação Transmasculina do Ceará, e coordenador do IBRAT, que é o Instituto Brasileiro Transmasculino a nível Brasil, nacional. Sou um homem trans. E atualmente eu escrevi em antropologia, quando eu me torno antropólogo, eu escrevi sobre homens trans no candomblé, que não é uma escrita ou um livro sobre religião, sobre Aô, em Yorubá, segredos, mas sobre relações, as relações de pessoas trans dentro desse território. E atualmente estou escrevendo sobre o processo transexualizador no SUS, a partir de duas óticas diferentes. A primeira ótica, que eu chamo de o processo externalizador através de subjetividades, ou seja, um processo que está longe de tecnologias de gênero, mas que ele é vivenciado no dia a dia, na vida diária. Por exemplo, a questão do nome social é um processo externalizador, então transexualizador, que não se utiliza de tecnologias de gênero como hormonioterapia, cirurgias, ou então até mesmo outros processos, como o processo que está relacionado à família, a amigos, relacionamentos afetivos e sexuais, que também foge um pouco dessa malha das tecnologias de gênero, mas que são transições sociais, né? E são transições que são acompanhadas por outras pessoas. O que eu estou querendo dizer é que no momento em que eu transiciono, outras pessoas também estão transicionando toda essa questão. E aí eu vou trabalhar 4 capítulos. Um deles chama-se fico nervoso com câmeras. Sim, mas um deles chama-se Um Estranho no Ninho, que vai falar sobre essa transição entre famílias, que, mais uma vez, é uma transição fora das tecnologias. Um outro deles chama-se E no Meio Deles, né, que vai falar sobre as transições entre nós, homens trans. Eu decidi dar um foco em relação aos estudos transmasculinos, não só por eu ser um homem trans, mas também porque são quase inexistentes no Brasil estudos sobre transmasculinidades, né? Então se faz importante não só a escrita, mas que essas práticas discursivas elas possam também ser dialogadas com a sociedade e a gente possa chegar em um entendimento humanitário, pode-se dizer, esse é o objetivo maior, além da questão de pesquisa científica, etc. e tal. E nessa outra parte dessa dissertação eu trabalho essas transições tecnológicas, que elas ocorrem dentro das tecnologias, né, sim, também nessa outra parte da subjetividade tem um outro capítulo que eu chamo de Eu Não Sou Louco, é o Mundo que Não Entende Minha Lucidez, que vai falar sobre especificamente a psiquiatria e a psicologia, que são transições que ainda no Brasil vivenciamos dentro da psiquiatria e da psicologia de uma forma muito forte ainda sobre domínios, né? Mesmo nesse ano ainda a OMS tendo despatologizado em determinadas características, ou seja, sai de um CID, passa para outro CID, que eu vou explicar um pouco para vocês essa questão, mas ainda ancorado dentro desse manual, né, do diagnóstico. Então eu também escrevi sobre essa parte que que eu chamo de Eu Não Sou Louco, é o Mundo que Não Entende Minha Lucidez. Na parte tecnológica, que são as transições de tecnologia, decidi trabalhar sobre a técnico-semiótica, que são a linguagem de símbolos e imagens realizadas através do corpo
eu também vou explicar para vocês o que significa técnico-semiótica, que são determinadas significações, significados que o corpo produz, né, através das tecnologias de gênero. Aí entra essas questões de cirurgias, e aí entra as cirurgias que são realizadas dentro de hospitais, com bisturi, médicos e tal, e entra também as cirurgias que são realizadas fora desse território, em um outro território, em uma construção de corpo pelo próprio indivíduo, que no caso são as cirurgias como PUMP e outros processos que eu chamo de montagem e pertencimento do corpo, que são processos que estão relacionados à Baida e outras coisas assim, Becker e outras coisas assim, que também vou conversar, dialogar com vocês. Então, eu estou escrevendo sobre isso, que estou finalizando agora, estou me tornando mestre com esse estudo. Mas antes eu queria compartilhar com vocês o lançamento desse livro, Olá, no Candomblé, quem é homem e quem não é, que é como eu havia falado para vocês. Eu não vim falar sobre esse livro, mas estou soltando aqui meio que uma sinopse e já também convidando vocês para o lançamento, que vai ser dia 24, no Museu da República, Catete, né? Catete. Então, assim, esse livro, como eu havia dito, ele não vai falar sobre religião, assim, o objetivo não é falar sobre os segredos do candomblé, orixás, etc. De uma certa forma, a gente vai caminhar dentro desse território e vai sentir, observar esse território com essas particularidades dita e lida como religiosa, mas o objetivo mesmo do livro é desmistificar ou então compreender essas relações de masculinidades dentro desse território, né? Que é um território, o candomblé conhecido na época da ditadura como uma das religiões no Brasil, afro-brasileira, que mais tem praticado a inclusão social, né, historicamente falando, através da ditadura, na época da ditadura, nos anos 50 até os anos 80, o candomblé salvou muitas vidas LGBTs, muitos gays, muitas lésbicas, travestis, debaixo das saias, das iabás. Então ela, de uma certa forma, é uma religião que produz a inclusão social e aí, ou seja, mas também é uma religião que está muito dentro de uma tradição, né, produz tradição, e também é uma religião que vivencia muito as características binárias, e esse binarismo ele é muito biológico, ele está dentro de uma característica muito biológica. O que eu estou querendo dizer que são territórios onde está muito impregnado a característica do homem de pênis e a mulher de vagina, né? Essa questão biológica que eu estou querendo dizer, e que esses papéis eles estão muito definidos, muito bem definidos nesse território, e que eles exercem as atividades de acordo com esses territórios. Aí então eu fiquei me perguntando como seria uma pessoa trans dentro desse território, que já é um território que vem por muitos anos dentro dessa construção binária, biológica, né? Essa construção cisgênero, todo mundo está de boa com a palavra, então cisgênero, heteronormativa, né? Então eu fiquei muitas vezes me questionando como seria dentro dessa questão da masculinidade entre um homem cis e um homem trans nesse território, quais os papéis, as relações, como viver nesse local sendo trans. Então o livro ele vai problematizar o uso da saia, né, a saia como um tecido, um pano, mas que não é simplesmente um tecido, um pano. Ela vai, a partir do momento que você veste uma saia, existe toda uma característica social, de linguagem simbólica, de uma representação do feminino. Então, quando uma mulher trans não pode usar a saia dentro desse território, e quando um homem trans é exigido que se use a saia. Então o debate também vai girar em torno dessas características que podemos entender como performance, e também que está ligada com a performatividade, que são os processos estilizados social do dia a dia. E é isso. Então, convido vocês quem tiver interessado, não puder estar presente dia 24, o livro já está disponível à venda no site da Metanoia, que é a editora, por um precinho muito bom, R$ 32, né?
E quem quiser também que seja feita uma dedicatória, não sei, assim, vocês podem recomendar para a editora, eu faço isso pela editora e envio para vocês, frete grátis e tudo mais. Então, assim, passei, eu gostei muito do convite, gratidões, tá? É um tema, assim, importante para mim, não só por eu ser homem trans, ativista, militante, mas também porque eu produzo a ciência através da minha vida. Eu sou eu sou o que chama-se de, que a Streiter, a antropóloga, chama de autoetnografia. Eu mesmo sou objeto de pesquisa, eu mesmo sou estudado e outros também. Pode-se dizer que nós estamos na modernidade nesse sentido, né? Ou não? Então, assim, eu tentei preparar um material para vocês, mas o meu computador está tendo sérios problemas com ele, sabe? E, assim, tenho muita vontade de um dia me livrar dele. Quem sabe um dia. E ele sempre me trai, ou seja, eu não salvei o material. E aí, ou seja, eu tentei fazer aqui um arranjo e se eu ficar às vezes assim gaguejando ou demorar em um determinado raciocínio, é porque eu estou procurando aqui. Então eu vou procurar aqui nesse arranjo que eu ando fazendo no meio do mundo. Vamos lá. Esse tema é transmasculinidade, nós estamos falando de identidade, então começou. Acho que estamos pronto. Então a gente entender transmasculinidade é entender mais uma peça da masculinidade, né? Entender outras masculinidades, outras práticas, outros discursos, outras experiências masculinas que não foram ensinados ou aprendidos, ou que não foram visibilizadas, né? Então, assim, nós nascemos e crescemos em uma sociedade onde, culturalmente falando, nos foi ensinado uma única forma de ser homem e uma única forma de ser mulher, e todos nós sabemos de que modelo nós estamos falando. Nós estamos falando do homem de pênis, da mulher de vagina, não só essa característica biológica, mas nós estamos falando de um homem que ele é todo formado desde o seu nascimento e uma mulher que é toda formada desde o nascimento, né? Quando eu fui realizar a minha cirurgia de mastectomia masculinizadora, que depois eu explico melhor para vocês, a médica disse assim: olha, você está nervoso, é a sua primeira cirurgia, então assim, a gente pensa, né, que todo mundo fica nervoso. Eu disse: não, mas não é a minha primeira cirurgia não, doutor. Não, mas como assim? Não, quando eu nasci eu já fui cirurgiado. A senhora, todos nós aqui, quando nós nascemos, que passa lá, né, o bebê, ou no parto, então o médico olha a genitália, né? E quando diz que a genitália tem um formato do chamado dito pênis, então diz que você é um menino, é um homem. Ou então quando diz que tem a linguagem dita simbólica de uma vagina, é uma menina. E aí então começa toda a sua trajetória traçada naquele momento, entendeu? Todas as suas roupas, as suas cores, os seus gostos e até o seu futuro casamento já está traçado, entendeu? Então todos nós já fomos cirurgiados, nós fomos cirurgiados, vocês também foram cirurgiados, né? Quando nós nascemos, nós passamos pela primeira cirurgia que eu costumo chamar de cirurgia linguística, que é quando a linguagem semiótica, ou então até mesmo a linguagem quando o médico diz é menino ou é menina, essa linguagem ela vai cirurgiar, ela cirurgia os nossos corpos. A partir daquele momento, toda a nossa trajetória de vida até a morte, nós já estamos totalmente definidos, né? Então essa definição ela está traçada em um só modelo, né, que é o modelo mais conhecido como modelo cisgênero, ou seja, homem cis, mulher cis, e o modelo também de prática afetiva sexual, a heterossexualidade, que se torna-se normativa, a cisgeneridade se torna normativa e a heterossexualidade também torna-se normativa como padrão social e cultural, ao menos falando do ocidental, porque eu trouxe outras imagens para a gente entender fora do mundo ocidental como que acontece os corpos, como é que eles são lidos, né? Então nessa leitura, nessa linguagem simbólica, todos nós já fomos cirurgiados. Não sou eu, pelo menos eu não me sinto sozinho. Vamos lá.
Então a gente não pode falar de transmasculinidade sem antes falar do modelo padrão de masculinidade imposto, que é o modelo padrão cis, o modelo heterossexual, e esse modelo também ele nasce dentro de um sistema patriarcal, né, um sistema que é ele que vai coordenar todos os corpos e vai coordenar todas as práticas e vivências, inclusive a das mulheres. O sistema patriarcal ele vai fazer esse processo de colocar em linha normativa a vida de homens e a vida de mulheres, né? E assim também nasce um outro sistema simbólico, né? Porque tanto o machismo quanto o patriarcado e o falocentrismo são sistemas simbólicos, culturais, sociais, e são relações que vai fazer com que esses papéis de gênero estejam dentro de uma normativa. Como manter a normativa, o papel da normativa do masculino e do feminino dentro dessa esfera, né? Essa é a pergunta maior. Como ser homem, como ser mulher fora dessa esfera normativa que foi colocada. Então, assim, a gente nasce dentro desse padrão, né? Aqui nós vamos trabalhar um pouco mais com a questão de masculinidade. Então, assim, não que eu não... ao contrário, né, a gente precisa entender a masculinidade dentro da ótica feminista, que é extremamente importante, né, que veio para desestruturar e desconstruir essa ideia, a ideia do machismo, do patriarcado e do falocentrismo. E aí a masculinidade positiva também, que entra em questão, ela vai também formar uma força junto com o movimento feminista no intuito de desconstruir esses ideais culturais e sociais que fortaleceu demais a imagem do homem e da mulher cis heteronormativo como padrão vivenciado, né, em nossas culturas. Então, esse homem, o patriarcado, o machismo, o falocentrismo, vai dizer que existe um modelo de homem na sociedade, assim como também ele que diz quem é o modelo mulher na sociedade. Existe um processo também que por muitos anos, muitas mulheres vivenciaram e ainda vivenciam, por conta da naturalização, esse processo se naturalizou, que é a reprodução dessas ideias. Existe um processo de reprodução também, que ele está se desconstruindo, né, através das feministas e também através de homens positivos, que a gente pode chamar de positivo, de masculinidades positivas. E aí, ou seja, essa ideia do falocentrismo e do machismo, ela vai dizer duas coisas, central, né, que vai dizer, existe um homem verdadeiro e existe o macho divinizado. E quando essas duas frases, elas parecem estarem próximas, mas ao mesmo tempo elas estão muito distantes, porque existe o homem e existe o macho. O homem, ele não só, quando a gente fala homem, não estamos falando unicamente do biológico, a gente está falando de uma estrutura social, desse papel homem na sociedade, para além do biológico, né? Porque por mais que eu não veja o corpo desse homem nu, ele está desenvolvendo papéis ditos masculinos na sociedade. E esses papéis são papéis que são ensinados na sociedade, né? E o ensinamento proveniente do machismo e do falocentrismo. Por exemplo, o homem não chora, o homem não pode usar rosa, né? O homem não pode ter amigos e compartilhar de sentimentos, homens não podem ser românticos, sentimentais. Então, esses papéis ele está também imbricado na figura do homem, né? Então, faz parte dos ideais do machismo, do falocentrismo e do patriarcado, que está imbricado, que vai dizer que esse é o homem verdadeiro. O macho divinizado, ele vai trazer a questão do biológico, né? Do corpo, da masculinidade, corpo físico, assim, sem roupa totalmente, né? Assim, então vai dizer a musculatura do homem, o tamanho, a estatura e principalmente a questão do pênis, né? Esse macho divinizado é o ideal do falocentrismo, que vai centralizar quem é o macho divinizado para casar, para ter relações, para ter filhos, para
para ser de exemplo para outros homens, para as crianças, os meninos, as crianças. Então, existe esses dois ensinamentos muito fortes em nossa cultura ocidental, em nosso mundo ocidental, né? Através dessas duas frases, a gente vai entender toda essa estrutura do machismo, do falocentrismo e do patriarcado. E eu trago para vocês essa questão para a gente entender a questão transmasculina, quando essa masculinidade começa a se desconstruir e a desconstruir também esses ideais, ou ao menos é o que a gente espera e deseja, né? Então, quem ordena esses processos, quem formula o verdadeiro homem e o macho divinizado é o machismo, sim, é o patriarcado e o falocentrismo, sim. Porém, existe uma norma que vai coordenar esse corpo, que vai coordenar essas práticas, né? E essa norma, ela é mais conhecida como a cis-heteronormatividade, né? Ser cisgênero é um problema ser cisgênero? Não existe problema em ser cis, não existe problema em ser heterossexual. Eu sou heterossexual. A questão que está em voga aqui, que nós trazemos para debate, que estamos problematizando, é quando essas práticas tornam-se normas ditas como verdadeiras e legítimas, desvinculando ou excluindo outros corpos, outras identidades e outras práticas afetivas e sexuais. Então, o que voga aqui em questão não é uma crítica em relação a ser cisgênero ou a ser transgênero, até porque ser cisgênero e transgênero são formas diferentes de subjetivação, de subjetividade, entendeu? Então são práticas, né, apenas o que a gente está dialogando aqui, problematizando, é quando essas subjetividades tornam-se centrais, né, e impossibilita a pluralidade, né, e a diversidade de identidades e práticas. Então, a gente dizer que as pessoas trans apresentam performance e performatividade, tanto no gênero feminino quanto masculino, essas pessoas estão fora desse processo de cis-heteronormatividade. Por quê? Porque elas fogem da malha, né? E que mesmo quando eu digo que eu sou um homem, né, eu também fujo desse processo normativo, né? Porque por mais que dizer que sou homem é dizer que sou binário, né? Mas esse processo se distancia a partir do momento em que esse binarismo ele não está mais ancorado dentro de um processo biológico. Então a gente começa a entender que existem masculinidades, né? Não só aquele formato de eu sou um homem cis, eu nasci biologicamente cis, eu nasci com pênis, né? Esse foi o formato normativo imposto pela cultura e a sociedade por muitos anos, né? Então, esse homem, quando fala isso, ele está dentro do sistema binário, sim. Da mesma forma, quando eu falo que eu sou homem, eu também estou dentro de um sistema binário. Porém, eu fujo desse processo normativo, né? Então, e apresento outras identidades e outras masculinidades possíveis existentes na sociedade. Então, buscar entender um pouco sobre essa questão da natureza biológica e, ao mesmo tempo, viver social dentro dessas performances. Quando eu falo performance, eu estou falando daquilo que se vê, da leitura social, porque a gente anda diariamente e a gente está lendo o tempo todo. Existe uma linguagem simbólica que fala muito mais do que a linguagem escrita, né? Ou a linguagem que é produzida através de sons. Então, essa linguagem, nós estamos o tempo todo lendo. Isso quer dizer que quando olhamos para as pessoas, nós estamos lendo performance, nós estamos lendo signos, aquilo que é apresentado, aquilo que está dentro de você, que é a performatividade. A performatividade é essa ação que está dentro de você estilizada, e ela sai
através dessa performance. Então existia e ainda existe sim na sociedade uma só leitura de performance, que é os signos ditos masculino e os signos ditos feminino. Ou seja, a gente começa logo, cabelo curto, barba, usa roupa assim, tem um nome masculino, então é um homem. Cabelo longo, usa unhas longas, usa batom, isso não sei o que, salto fino, é mulher. Esses são signos que foram ensinados na sociedade e se manteram por muitos anos como os signos de performance masculino e feminino únicos e genuínos nesse sentido. A partir do momento em que as pessoas transgênero, né, porque transgênero é como se fosse um guarda-chuva, e debaixo desse guarda-chuva estão todas as pessoas que transitam, que saem do processo normativo e começam um processo de transição daquilo que pode se dizer contrário ou daquilo que pode se dizer que não era existente, mas que era existente para as pessoas que liam, não mais para as próprias pessoas, os sujeitos vivenciando. Então, essas pessoas trans, quando fala assim pessoas trans, estamos falando de várias transições, não só transições transmasculina, transfeminina, travestis, intersex, a gente está falando de várias transições, que aí são inúmeras, a gente levaria muito tempo para falar delas, porque são várias, né? Então essas transições, elas vão justamente fazer essa norma, né, que é um conjunto de signos sociais e dogmáticos, transgredir e desconstruir e construir outros processos, né, outras formas, né, e outras práticas discursivas diárias. É isso que vai ser feito. Essa linha do tempo que a gente está fazendo agora, através da cis-heteronormatividade, é para justamente entender os processos trans, especificamente o que vai ser falado aqui, transmasculino, entendermos da forma como o sujeito vive, e não daquela forma teorizada por fulano e cicrano, porque ser trans é cirurgia, é hormônio, é não sei o que mais lá, não. Ser trans não é nada disso. Ser trans é ser como uma pessoa cis, é subjetividades, né? Que ninguém diz assim, você é uma mulher, para as pessoas cis, você é uma mulher, como foi o seu peito aí, como foi que cresceu o seu peito aí, então, né, aí vai falando da genitália, e você é um homem cis, como é que é o seu pênis aí, qual é o tamanho, não sei o que, ninguém fala assim com as pessoas cis, então por que também falar assim com as pessoas trans, unicamente a partir desses processos tecnológicos? Então, ser trans não é ser processos tecnológicos. Processos tecnológicos faz parte dos processos de subjetividade. Ser trans é subjetividade. E aí, então a gente vamos entender esse processo, essa questão da natureza biológica e o viver social, nas suas performatividade entre homens e mulheres, e buscar entender o que é esse ser natural, o que é ser esse homem e essa mulher que diz, são homens e mulheres naturais. Que natureza é essa que estão falando tanto, de que dizem tanto nossos antepassados, na história, né, o patriarcado, o machismo, fala de um homem natural, de uma mulher natural, e aí então a gente começa a refletir sobre isso, e aí a Ruth Benedict, que é uma antropóloga, ela vai dizer que esse exercício, ela, através de um estudo de análise com vários povos, ela analisa uma perspectiva de possibilidades e explicação como funcionam essas subjetividades, essas performances, essas performatividades que estão ligadas ou que estão conectadas ao fator biológico, né, de que as mulheres se comportam de tal forma, os homens têm que se manter dessa forma, né? Então essas diferenças que vão ser produzidas a partir desse biológico, né, e mostrando que em outros povos esses papéis estão totalmente diferentes. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, aqui o homem não chora, né, e aí ela traz outros povos essa questão sentimental dos homens muito forte. Né? Aqui homens têm que ter força, têm que ter vigor, têm que levantar peso, têm que ter virilidade, e aí a Ruth Benedict também apresenta as masculinidades vivendo em uma outra vertente, uma outra ótica, de que o homem ele faz, por sinal, um papel
paterno, muito de sentimentos e fraterno, que na nossa sociedade diz que isso é uma atividade única e exclusiva de mulheres. Né? Então, a partir dessa questão da cis-heteronormatividade, a gente vai entender que isso foram modelos construídos e de imposição social e cultural. E por conta dessa imposição, dessa norma, que se tornou norma e uma imposição, outras identidades, elas sofrem não só o processo de exclusão, como elas vão sofrer as violências, né, diárias. Hoje o Brasil se tornou conhecido mundialmente como o país que mais mata pessoas trans no mundo. E ao mesmo tempo, ele é o país que mais consome pornografia relacionada a pessoas trans e ao mesmo tempo que mais consome dentro da prostituição é o corpo trans, né? E também é o que mais que cria fetiche relacionado a esse corpo. Então a gente vê aí que existe algo que está confuso, que não bate, entendeu? Não traz assim uma situação que você possa dizer assim, nossa, um país que mata e ao mesmo tempo consome, né? Você fica em questionamento, você vê uma sociedade conflituosa, vivenciando conflitos nesse sentido. Né? Então, depois dessa situação, eu entro com vocês, eu gostaria de dialogar. Gratidão. Esses processos. Quando esse corpo, quando ele não é reconhecido na sociedade, ele não é pertencido à sociedade, justamente por conta dessa norma que nós havíamos conversado, né? Esse corpo, por não pertencer à sociedade, por não ser reconhecido, não ser lido, entendido, aceito, ele vai viver onde? Né? Existe um processo para isso. Esse processo é um processo de liminaridade, ou seja, esse corpo está suspenso. Ele vive um processo de suspensão social. Ele nem está no que é dito e lido como masculino, e ele nem está em um local, em um campo que é dito e lido como feminino. Ele está suspenso. Ele fica em uma situação suspensa, e isso é vivenciado demais no Brasil. Você vê as pessoas trans não têm acesso à educação. Por que não tem acesso à educação? Porque é um corpo suspenso. É um corpo que vive a liminaridade. É um corpo que quando você chega, aí você apresenta os signos, vou me usar como exemplo, você apresenta signos masculinos e de repente você tem os seus documentos tido feminino. E aí então essa sociedade ocidental entra em conflitos. Por quê? Porque as informações que elas receberam e foram ensinadas é de que você tem que apresentar todas as características dita ou lida como masculina, senão ela entra em processo conflituoso, então não pertence. Não, você não pertence à sociedade, tem algo errado aqui, existe algo errado. Por exemplo, uma cirurgia como mastectomia masculinizadora, que é a retirada do que chamam e dizem e lê como mamas em um homem trans, e o homem trans chama de intruso na sua linguagem. É uma parte do corpo que é entendida e lida como uma parte que está intrusa ali, que ela não deveria ter vindo, ou ela veio, e aí existe um processo de estranhamento. Então, para realizar uma cirurgia dessa, se você vai fazer uma cirurgia dessa em uma mulher cis, digamos uma mulher cis que esteja com câncer, e ela precisa retirar essa parte do corpo chamado mama, chamado seios, né? Então ela procura uma especialista em mastologia, não é isso? Tá certo? Sem contar que antes ela faz um atendimento ginecológico. É isso mesmo? Tô certo. Então, você vai para um território onde ele foi pensado, estruturado naquele corpo, no corpo cis, não no corpo da mulher. Né? Diz assim, não, mas aqui você vai lá para o ginecologista e tem lá 90 mulheres cis ali para fazer o atendimento. Aqui é um atendimento para mulheres. Não é atendimento para mulher, é um atendimento para um corpo cis. Até porque mulher não é só a mulher que tem vagina. Existem as mulheres trans. E outro, um atendimento ginecológico não é só um atendimento para uma mulher. Existe o atendimento ginecológico para homens. Então, essa transmasculinidade começa a desconstruir esses processos fundados na sociedade, desse corpo,
dos corpos, aliás, né? E aí essa liminaridade vai fazer justamente isso. Por exemplo, me utilizando novamente como exemplo, aí eu vou fazer um exame ginecológico. Aí eu tô lá, aí tem 50 mulheres cis também. Eu já passei muito por isso. Inclusive, quando você faz minha cirurgia, que você enfrenta muito mais, né? Aí então você, ei rapaz, tá aguardando lugar para sua namorada, sua mulher? Não, é para mim mesmo. Mas como assim? Mas guardando lugar para você? Você vai fazer atendimento ginecológico? É, sim, fazer atendimento ginecológico. Então, naquele momento eu não estou pertencendo àquele território, que é aquele território ali, para eu fazer parte, para eu sentar naquela cadeira, para eu pegar uma ficha, aguardar e fazer um atendimento, eu precisaria estar dentro daquele corpo normativo que foi impulsionado pela sociedade, pela cultura. Então, assim, não é possível esse outro corpo, esse lugar não foi feito para você. Até os próprios profissionais, né, digamos, profissionais do serviço de ginecologia, eles mesmos se perdem, eles ficam emaranhados, né? Quando eu fui fazer a minha hormonioterapia, eu tive muitas dificuldades também, né? Porque os médicos, você passa tantos anos na medicina, sei lá, 7, 8, 9 anos na medicina, você se torna um endocrinologista. Então você estudou hormonioterapia. Aí você vai lá, uma pessoa chega para fazer uma hormonioterapia reverso. É você colocar a pessoa de novo para sentar na cadeira lá e estudar tudo de novo. É mais ou menos isso, né? Não é à toa que muitos homens trans, mulheres trans, têm dificuldade ao acesso hormonal das tecnologias de gênero, porque os próprios profissionais não sabem, se perdem nesse processo, né? Eu tive que procurar, na minha cidade, sou de Fortaleza, estado do Ceará, então nós não temos um ambulatório, que é um dispositivo que trabalha com essas questões de tecnologia de gênero para pessoas trans, na minha cidade não tem, então aí é que fica mais difícil o acesso. Então todas as vezes que você procura o SUS, a UBS na minha cidade, os médicos dizem, eu não sei fazer isso, eu nunca fiz isso. Então eu tive que recorrer a um juiz, entendeu? Aí o juiz foi, vamos procurar o endocrinologista que seja referência do estado do Ceará, que no caso, no Hospital das Clínicas, um hospital universitário, então ali é referência, né? A gente tem o Hospital das Clínicas como referência. Então você vai lá, tá aqui, ó, médica tal, vai lhe atender tal dia. Aí eu peguei o documento, deixei dentro da mochila e eu fui para ser atendido como outra pessoa qualquer, entendeu? A médica, na hora que eu entro, eu acho que ela nem sequer olhou, na época eu nem tinha meus documentos retificados, então estava ainda dentro de um registro com o nome de feminino, dito leito feminino, ela nem sequer olhou, ela já foi logo lendo todos os signos da minha performance. Aí ela disse, meu filho, digo, qual é o seu problema? É fertilidade, ereção. Então ela já me viu como um corpo cis. Apesar de que nós também, homens trans, também vivenciamos essas realidades, né? Então diz, tudo isso aí um pouquinho mais. Como assim um pouquinho mais? Não, porque eu sou um homem trans. Aí ela já fica assim, como assim um homem trans? Uma mulher que tem 40, não sei quantos anos, uns 40 anos como endocrinologista referência, ficou perdida, entende? Aí depois eu fui explicar, sabe, fazer essa velha palestrazinha que a gente faz, que não é o que nós estamos fazendo aqui, que aqui nós estamos muito mais avançados. E depois que eu falei, ela disse assim, sinto muito, eu não tenho como lhe ajudar porque eu nunca estudei essa hormonioterapia ao revés. Então aí eu peguei o papel, né, lá na mochila, tá certo, então, a senhora só explica para o juiz aqui. Então ali já é uma afronta de poder, já é brigas de poder, né? Tá, o que ela disse? Diga pro juiz que quem manda aqui sou eu. Então, não fiz a hormonioterapia. Então, isso aí, esse exemplo que eu estou trazendo para vocês é um exemplo de liminaridade, desse processo que é quando você fica em um processo suspenso, de negação, né? Onde esse momento acontece um conflito, e através desse conflito você é negado, e aí as pessoas começam a procurar o seu lugar, e não encontram esse lugar, né? É o que eu trago nessa pirâmidezinha. Aí você está aqui, não, mas você está ali, não, mas está aqui,
Não, mas não pode estar aqui, está ali. Então esse é um processo de liminaridade que as pessoas trans vivenciam diariamente, certo? Diariamente as pessoas ficam questionando o lugar dessa pessoa trans, desse homem trans, dessa mulher trans, da travesti, de pessoas intersexas. Então é um processo muito violento, né, que ocorre na sociedade normativa, através desse modelo padrão, através desse modelo dito e lido como natural, né, daquilo que veio da natureza, como se a gente também não viesse da natureza. E aí nós entramos também nessa questão, saindo dessa coisa mais tóxica, desse padrão tóxico que violenta mulheres cis, que violenta mulheres trans, e que violenta homens cis e homens trans também, porque essa masculinidade tóxica, esse padrão do machismo, essa ideia do machismo, do falocentrismo, do patriarcado, é uma ideia violenta, viu? Que ela não vai violentar só mulheres cis, não, vai violentar até os próprios homens, quando coloca nessa norma, nessa conduta de que tem que vigiar. Você tem que vigiar você mesmo, você tem que vigiar o outro para saber se ele não está saindo da norma, entendeu? Porque na hora que ele estiver saindo, você tem que ir lá. Você tem que dar uma porrada, você tem que dizer que ele não é mais homem, que ele é menos homem, que isso aconteceu com os homens gays e ainda acontece com os homens gays, que é tido e lido como menos homem que um homem heterossexual. Isso acontece com os homens trans, que também são tidos e lidos como menos homem por não terem um pênis biológico dito heteronormativo. Né? Então, eu apresento para vocês a figura do Berdache, que é uma figura muito enigmática, né, nos estudos da antropologia. Berdache foi apresentado através também da antropóloga Ruth Benedict, é um estudo de 1934, é certo que a gente precisa entender essa questão da temporalidade a gente vai ver o tempo, e o tempo ele realmente não é o mesmo tempo de hoje, né? Então assim, a Ruth Benedict vai dizer que Berdache era uma figura dita e lida na sociedade como anormal, ou também tido como desajustada, uma figura desajustada, porque era uma figura que desafiava os padrões, né, e que também era uma figura enigmática, né, um ser que nasceu biologicamente masculino, né, ou seja, que a gente pode entender como pênis dentro da leitura ocidental, e que se veste, que se performatiza no feminino, né, que traz uma performance feminina e traz uma performatividade também no feminino, né, e que também desempenham funções dita e lida como feminino, fazendo totalmente o contrário do esperado, o contrário desse normativo, o contrário do que foi ensinado, né, e essa figura, essa pessoa, ela se torna-se uma figura de margem, né? Por isso que na leitura da antropóloga ela fez uma leitura do desajustado, assim como as pessoas viam Berdache, um ser desajustado, que é aquilo que não está ajustado às normas da sociedade em si. E aí, ou seja, Berdache nos vai ensinar muitas coisas, né? Ele vai pontuar que esse sujeito, essa pessoa está em uma situação marginal, que é isso que nós também vivenciamos. As pessoas trans, os homens trans, vivenciam territórios marginais, né? E que também vivenciamos também essas características ditas como anormais ou desajustadas, ou que não, mais específico sobre homens trans, não é o homem verdadeiro, não é o homem completo, não é isso e aquilo, né? E essas sociedades vai fazer um processo de liminaridade também. Berdache também passou por esse processo de liminaridade, né? Assim, ficou sem encontrar quem é essa pessoa. Não entendemos essa pessoa que nasceu biologicamente assim e apresenta uma performance assim e tem signos assim. Essa pessoa, qual o lugar dessa pessoa? Berdache também viveu essa situação de liminaridade e em sua sociedade teve um lugar como xamã, né? Xamã se tornou um xamã, desenvolveu e foi acomodado dentro daquela sociedade como um ser
evoluído no sentido espiritual ou em uma prática mais para além das práticas sociais, né, um xamã. E aí essas territorialidades que vão nos definir, que vão nos dar o lugar ou não, o pertencimento ou não, elas são exemplificadas, elas são compreendidas a partir dos papéis. Por que Berdache recebe o papel de xamã e não, por exemplo, o papel da mulher que fica tecendo, ou da mulher que está cozinhando, ou por que não o papel do homem que está caçando, e sim, Berdache recebe o papel de xamã, porque entende-se que essas territorialidades, né, os locais, estão caracterizados não só pela questão dos papéis de gênero masculino e feminino, mas pela questão biológica. Já não basta ser definido por masculino e feminino, são definidos também pelo biológico. Por exemplo, se aqui dissesse, não, é banheiro masculino e feminino. Aqui na nossa sociedade, na sociedade ocidental, ainda temos espaços que são totalmente separados. Banheiro é um deles, é um exemplo. Nós temos, até mesmo nessa universidade, com certeza, o banheiro é separado, o banheiro masculino e feminino. E aí a gente pergunta, o banheiro masculino e feminino é separado unicamente porque ele diz que é homem e ela diz que é mulher? Não. Nós não estamos entrando em um território como o banheiro ocidental simplesmente por uma questão de dizer que é homem ou mulher. Nós estamos entrando porque diz que tem pênis e diz que tem vagina. Não é à toa que existe ainda muitos conflitos para uma mulher trans usar um banheiro feminino, porque as próprias mulheres cis vão dizer que ela tem pau, que ela tem pênis, que ela tem vagina, que ela tem uma genitália dita e lida como biológico masculino. Entende isso? Então esses territórios, eles não estão definindo não só por uma questão binária de masculino e feminino, eles estão impregnados pela questão biológica. Nós vivemos uma sociedade biológica, né? Então, e isso muitas vezes é indiscutível, né, em nossa sociedade. Não é uma cultura que foi quem colocou coloca essa imposição, a imposição não do homem e da mulher, a imposição do biológico, né? Por exemplo, outra questão é o esporte, né? A gente tem a Tiffany aí também como um forte exemplo para entendermos o que é os territórios, o que são os territórios. Tiffany, uma mulher trans que joga vôlei, não é isso? E ela joga no time feminino, mas ela foi hostilizada, né, por essa questão, não dela jogar no time feminino. Já foram ver as condições biológicas, de estrutura biológicas, de corpo, né? Então a discussão maior não é a Tiffany estar no time feminino ou jogar a Tiffany para um time masculino. A discussão maior está dentro de um processo biológico, de estrutura biológica, né? Foram questionar questões hormonais. Então, essas coisas, esses territórios, eles estão impregnados dessas características biológicas. Então, Berdache vivencia esse processo de liminaridade e vivencia também essa territorialidade biológica, né, onde essa pessoa nem pode estar exercendo um papel feminino, dito feminino, com atividades femininas, e nem o masculino. Então, procura-se um lugar para essa pessoa e entende-se que essa pessoa tem um lugar para além desses territórios que já estão demarcados, né? Olha, se vocês quiserem perguntar também, gente, por favor, perguntem, tá? Ou então a gente também pode deixar para o final, né, um debate maior, vocês podem anotar algumas dúvidas, não sei. E aí a gente entra nessa questão das sexualidades também, que elas são definidas não mais e a partir e unicamente pela performatividade, pelo ato de dizer, de falar que você é homem ou mulher. E sim, ela ainda está impregnada, as sexualidades estão impregnadas nas características biológicas ainda, nas características relacionadas às genitálias. Por exemplo, quando você diz que é heterossexual, você está dizendo que você tem um pênis ou que você tem uma vagina e que você se relaciona com um pênis com uma vagina. Entende? E então isso quer dizer, a linguagem heterossexualidade quer dizer isso. Por que eu falo isso? Por exemplo, eu sou um homem trans.
né? Assim, a gente também tem muita dificuldade na vida sexual e afetiva. Se eu sou um homem trans heterossexual, automaticamente vou me relacionar com mulheres. Se eu estou me relacionando com uma mulher cis, ela entra em xeque, coloca em xeque essa questão de um homem que não tem pênis. Então a gente começa a entender que essas sexualidades, elas também estão imbricadas na questão biológica, né? Se eu sou um homem trans gay e vou me relacionar com um homem cis gay, ele começa a questionar também, a olhar, eu acho ele tão lindo, tão bonitinho, nossa, fofo, as fotos, nossa, que coisa linda, crush mesmo. Mas aí quando você vai para uma realidade sexual, ou até mesmo de afetos maiores, esse homem começa a questionar a sua genitália, entendeu? Assim, mas ele não tem pênis, assim, sabe? Então, assim, a gente começa a ver que nós estamos, mais uma vez, numa sociedade biológica, de anatomia biológica. Nós não somos mais homens e mulheres, nós somos pênis e vagina, né? E aí eu fico me perguntando, por exemplo, se uma mulher cis, ela, em sua trajetória de vida, por uma infelicidade, ela tem câncer de mama e precisa retirar a mama, ela vai deixar de ser mulher por causa disso? Ou então, se um homem tem câncer na próstata e precisa retirar parte da sua genitália, ou até mesmo toda a sua genitália, ele vai deixar de ser homem por conta disso? Eu acho que as pessoas cis, e quando eu falo as pessoas cis, eu estou instigando no sentido porque são as pessoas que mais vivenciam ainda esses modelos normativos, né? Assim, diferentemente das pessoas trans que já iniciaram esse processo da desconstrução, de se despregnar dessa questão da genitália. E aí, ou seja, a gente tem que começar a pensar e não centralizar nossas identidades nas genitálias, né? Hoje, por exemplo, a saúde do homem, quando eu falo homem cis, homem trans, homem gay, homem heterossexual, pan, etc. e tal, a saúde do homem está em debate, porque por muitos anos o machismo não se falava sobre saúde do homem, né? O homem é perfeito, o homem é viril, o homem não precisa de médico, né? É um corpo saudável, um corpo perfeito, não existe nada de errado com esse corpo. Quem deve ir ao médico são mulheres que são frágeis, né? Então esse é o ensinamento do machismo, fala sobre isso. E hoje a gente começa a ver que o índice de câncer de próstata nos homens tem aumentado, até mesmo câncer de mama, né? O homem não faz exame de mama. Homem cis não faz esses exames. Então a gente começa a perceber por quê? Justamente por conta essa normativa, né, que vai colocar a identidade masculina e feminina imbricada, enraizada na estrutura biológica, né, e aí impossibilitar de que esses corpos sejam lidos, que é a questão das lésbicas, né, das sexualidades relacionadas às lésbicas. As lésbicas também são modelos, a gente começa a entender que se desprende dessa normativa nesse sentido, né? Então, assim, da normativa das sexualidades, dos prazeres, né? Dos desejos, né? Dos afetos, né? Então, as sexualidades, não só a questão da homossexualidade, as gays, as lésbicas, bissexuais, pansexuais e outras também outras práticas, vão nos ensinar que esse é um padrão, o padrão hétero foi um padrão imposto, né? E esse padrão hétero é um padrão que justamente normativo no sentido do pênis e da vagina ter uma forma, né? Existem casais heterossexuais que se desprendem também dessas características, desse biológico normativo, e eles não atingem unicamente assim, mulheres trans e homens trans, pessoas trans, né? Você vê que até uma questão racial, a questão da negritude, também vivencia muito essa questão do homem negro viril. Um homem negro, as pessoas olham e tem um fetiche, desejam, porque vai dizer que são corpos viris, entendeu? É como se aquele homem ele não tem sentimentos, ele não tem desejos, ele não tem atração, ele não tem... Entende? Assim, é um homem que veio para você consumir. Então o racismo também está imbricado nessa questão do biológico, né? O corpo do homem cis negro, da mulher cis negra, são corpos ainda que vivenciam também não só o biológico, são corpos que
o racismo, né, e o falocentrismo e o machismo vai dizer que são corpos para consumir, né? E assim, então, da mesma forma, os homens gays são corpos para consumir, né? Então, assim, que não são corpos que não têm, eles não têm, é como se esses corpos não tivessem vida, né? Então, assim, isso é a heteronormatividade que faz esse processo todo, a cis heteronormatividade, né? Que vai fazer isso. E aí, quando a gente vivencia situações contrárias, né? Que é, por exemplo, quando a gente vivencia homens cis heterossexuais, homens cis gays, né? Que vão desconstruir também esse processo, né, que não se identificam e não compactuam com essa ideia dessa masculinidade tóxica, que sofrem essas violências pela mesma, e vai iniciar esse processo de desconstrução, né, também, porque nessa pirâmide, né, o homem cis, heterossexual, branco, cristão, ele vai dizer que o homem gay é menos homem que ele. Ele vai dizer que o homem negro é menos homem que ele. E ele vai dizer que o homem trans também é menos homem que ele. E eles vivenciam constantemente essa vigilância, né? Que eles têm que estar o tempo todo vigiando para saber se eles não estão deixando de ser homens, né? Que o ensinamento é esse: você é o homem, aquele é o menos homem. Então você não pode ser menos homem. Então você tem que ficar vigiando aí, tendo cuidado para você não ser menos homem. E aí, quando a gente entra nessa situação, né, a gente entra em uma questão, a gente passa a entender agora essa questão através dessa imagem. A gente vai ver várias desconstruções aqui. A gente vai ver a desconstrução de identidades de gênero, a gente vê desconstrução de sexualidades, a gente vê desconstrução de corpos. Por exemplo, essa música, ela é uma música extremamente machista. Vocês conhecem, né? Eu Some com H? Não. O Ney Matogrosso que cantou, que canta, tem uma versão do Ney Matogrosso, que é que ela vai dizer, né? Até aquela música que começa assim: nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Essa parte aqui, ó, que diz assim, ó: quando eu estava para nascer, de vez em quando eu ouvia a mãe dizer: ai meu Deus, como eu queria que esse cabra fosse homem, cabra macho para danar. Você vê muito machismo, né? Aí ele diz: eu sou homem com H, né? Essa música, na versão do Ney Matogrosso, ela vai fazer um processo de desconstrução, porque o Ney Matogrosso, ele já é uma desconstrução, né? Ele é uma performance e performatividade desconstruída. Ele pegou uma música machista como essa e desconstruiu dentro daquela performance. Ele vai dizer, através da sua performance na letra dessa música, que homens gays também são homens e homens com H, assim como homens trans também são homens e homens com H. Então existe homens, né? Existem homens cis, homens trans, homens héteros, homens bissexuais, homens gays, e que são homens, e que essas são suas identidades, né? E aí a gente vê um processo muito desconstruído. A gente vê um homem cis com um homem trans, gays, e um homem trans grávido, né? Então, assim, é uma imagem que vai nos fazer pensar sobre essa construção e desconstrução, né? Sobre a construção da normatividade e a desconstrução da normatividade. A gente começa, através dessa imagem, que as imagens falam muito mais do que qualquer outra coisa, a gente começa a perceber a pluralidade social, né? Como existe a pluralidade e que essa pluralidade ela está sendo violentada diariamente, né? Pela sociedade. Então a gente começa a pensar outras estruturas de identidade, estruturas de sexualidades, de relacionamento e estruturas de corpos. A gente começa a entender que homem engravida, né? A gente começa a entender que homens não estão mais a partir de genitálias, né? Que os homens podem se atrair por outros homens, inclusive homem trans, né? Então esses processos é o que a gente chama de processos transitórios, tá? Transitórios, mais uma vez, né? A gente pode falar de transição a partir das tecnologias de gênero, sim, mas a gente fala dessa transição, essa transição
a gente vê tecnologia, sim, a gente está diante de tecnologia, mas a gente está diante de transições da sociedade, transição que vai passar por toda uma sociedade, por toda a sociedade. Nós estamos transicionando. Quando a gente olha para essa imagem, a gente começa a transicionar, entendeu? Então, isso é um processo de transição. Vocês estão dentro de processos transitórios. Então, esses processos, a transição, ela vai fazer o quê? Ela vai desconstruir esse cotidiano, esse contrário do que foi imposto pela sociedade, as suas normas, e ela vai também desconstruir o que eu digo, ela vai desconstruir essa linguagem simbólica, né? Ou então, como fala o Victor Turner, que é um antropólogo, ele diz que a sociedade é um manual cultural. Então, a transmasculinidade, as pessoas trans, vai desconstruir esse manual, certo? Esse manual cultural que foi escrito simbolicamente, que vai dizer que esse corpo tem que ser assim, essa identidade tem que ser assim, e a sexualidade tem que ser assim, tá dentro desse manual cultural, né? E a transição, quando eu falo transição, são as diversas transições, né? Essas transições vão desconstruir esse manual cultural que o Turner tanto fala, né? Então, essa ruptura de regras e normas que são criadas, vividas e acreditadas, elas são desconstruídas e dão lugar a um novo fenômeno chamado, algumas pessoas chamam de transformação. Nossa, que transformação, né? Tem gente que diz assim, que revolução, isso é uma revolução, né? Mas eu pergunto, por que não diz transição? E por que não transição? Isso é transição, isso não é transformação, isso não é revolução, evolução. Isso são processos transitórios, são processos que modificam e são modificados, e não só modifica o sujeito ou a pessoa que está no processo, mas modifica toda uma sociedade, né? Então, esse processo, ele é interessante porque ele não vai romper tradição e nem representação do mundo, e sim ele vai deslocar e recolocar. O que eu estou querendo dizer com isso? Mais uma vez, a heterossexualidade se tornou uma tradição, né? A gente recebe isso quando a gente nasce, né? Aquela cirurgia que eu havia dito para vocês, a cirurgia simbólica. Você nasceu com a vagina, então você está... a tradição vai dizer que você tem que se relacionar com alguém que tenha pênis. A heterossexualidade se torna uma tradição. E a transição não vai romper a heterossexualidade. Existe a heterossexualidade na transição. Ela vai passar por esse processo, né, de que eu digo aqui, que ela vai romper e vai se deslocar. E na hora que ela rompe e se desloca, ela também faz outro processo, se reloca, né? Existe um processo em que vai recolocar, entendeu? Então a gente vê uma outra heterossexualidade, sabe? Ou então a gente vê uma outra homossexualidade. Então a gente começa a entender que a diversidade, ela é uma diversidade de gênero e ela é uma diversidade de sexualidade também, né? Assim, eu sou um homem trans gay, me conte uma novidade do que é ser gay, todo mundo já sabe o que é ser gay. Não, nós estamos diante de outros formatos da homossexualidade, né? Então, a própria homossexualidade, os gays cisgêneros, eles começam também a se desconstruir desse modelo que é o modelo da homossexualidade, né? Que entende-se um homem que se relaciona com outro homem, beleza, mas entende-se unicamente a partir de biologias, de questões biológicas, né? De um homem de pênis que se relaciona com outro homem de pênis. Então isso aí também se torna um modelo que começa a se normatizar entre as sexualidades. Aí a gente entende outros modelos a partir de um homem cis com um homem trans, e aí a gente começa a se deslocar cada vez mais. Então esses processos transitórios, o que é que eles vão fazer também? Eles vão produzir um olhar diferenciado, um olhar apurado, e a gente começa a perceber três coisas. Primeiro, a gente percebe, diante de tudo isso que estávamos dialogando e conversando, a gente percebe que existe uma estrutura, né? E que essa estrutura, ela é uma estrutura normativa, e que ela vai reger
todos os comportamentos, todas as linguagens simbólicas, todos os signos, e essa estrutura começa a dizer quem pode, quem não pode, né? Quem é quem, né? Essa estrutura vai fazer isso. Uma outra coisa que a gente percebe desse diálogo que a gente está tendo desde o início é que outras estruturas que estão para além dessa outra estrutura que rege, ela está em uma estrutura de assujeitamentos, estão em processos de assujeitamentos. Essas pessoas estão assujeitadas, elas não podem vivenciar seus corpos, suas identidades e suas sexualidades por conta dessa estrutura dominante, né? Que mais essas outras estruturas, elas começam a criar os seus mecanismos de vivências e de práticas discursivas. Elas não vão deixar de viver porque a estrutura dominante diz que não. Elas vão viver sim, elas vivenciam dentro dos seus mecanismos. E a terceira coisa que nós observamos diante desse diálogo que nós estamos tendo é que como essas estruturas, essa dominante e essa sujeitada, como é que elas se relacionam ou não se relacionam, né? Dentro de características específicas, dentro de características constitutivas e ontológicas, né? Então a transição, ela vai marcar o ser social, reivindicando essa legitimidade, reivindicando esse discurso da pluralidade e da diversidade nesse sentido, né? Então a transição também traz um outro ponto importante, porque, como eu já havia dito, que ela nunca acontece com uma só pessoa, ela vai acontecer com toda a sociedade, né? Nós estarmos aqui dialogando é um processo da transição, ela nos incomoda a entender, a buscar entender, né, esse processo da transição. E aí nós entramos em uma característica mais específica, né, que é a característica da transmasculinidade. 10 minutos, né? Vai dar certo. Então, a transmasculinidade, ela vai desconstruir esse processo todo que nós havíamos conversado, e essa transmasculinidade, ela vai desconstruir dentro desses processos de transição social, do que é ter um corpo, de que é ser um corpo trans, dentro de uma sociedade em suas características institucionais e dentro também das suas sexualidades. Ela vai produzir essas questões. Eu trouxe um corpo transicionado em tecnologias, mas que fique claro que o objetivo desse diálogo não é normatizar esse corpo como transmasculinidades. Eu trouxe esse corpo para a gente entender um pouco mais de transições que vão além das transições sociais, que vai dentro das tecnologias, para a gente entender como que essas transições também são vivenciadas diariamente. E aí a gente entra justamente quando a gente vai em análise desse corpo de transição tecnológica, dentro das tecnologias, nós estamos dentro de performatividade, não é mais performance, não é mais só aquilo que a gente vê. Nossa, esse cara mudou, velho, tem barba, esse não sei o quê, sabe, e tem um corpo assim e tal, pô, mudou demais. E aí a gente está muito dentro do campo da visão e a gente não percebe que essa transição está para além do campo da visão, ela tem outros significados. Não é simplesmente a barba crescer, a voz grossa, isso e aquilo, retirar os intrusos, etc. e tal, mas ela tem muito mais sentidos, ela está muito mais imbricada em outros sentidos, né? O que o Preciado, que é o filósofo homem trans espanhol, chama-se de uma sociedade hipermoderna punk, né? Punk, porque punk é aquele lance lá mesmo do radical, entendeu? De escancarar mesmo e de dizer que pode sim, que é possível sim e que aquilo que você nunca imaginou acontece, né? Então, a gente entra dentro desses espaços de narrativa e construções técnicas semióticas, que é essa questão da semiótica. A semiótica é o estudo dos significados, né, de uma imagem, né, em que você começa a observar essa imagem e ver o significado dessa imagem e muitas vezes não é o que é dito ou falado ou entendido, ela tem outros significados. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é o estudo dos signos da semiose, através dessa questão técnica, através das tecnologias de gênero relacionada especificamente ao que nós estamos falando agora, transmasculinidades, vai apresentar esse corpo em processos de significados, né? Assim, por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso? Entra a questão em Pecker,
Você já ouviu falar do Pecker? Acredito que sim, né? O que uma sociedade pode ler e entender como uma prótese? Não ele não é mais uma prótese, aquele que é dito como objeto, né, o que pode ser entendido como objeto, ela não é mais objeto. Dentro da semiótica ele tem significados muito mais profundos, ele faz parte das subjetividades, é um processo de subjetividade. Existe um cara, um homem trans, se tornou muito conhecido, que é o Christian, fazia até propaganda dele aqui, né? Ele foi um dos caras que criou esse Pecker. Um Pecker que é muito conhecido entre homens trans que gostam da prática do Pecker, né? Que ele fez um Pecker que hoje existe o Pecker 5 em 1. 5 em 1. É um Pecker que ele fica em um processo de enchimento de volume, né? Assim, onde você utiliza ele como um volume, assim, onde ele vai proporcionar esse volume, e ao mesmo tempo ele faz um processo onde tem uma vértebra que ela vai se modificando e entrando em um estado de excitação, né? E vai produzir isso também. E aí é onde ele também é utilizado para relações sexuais, né? E ele também tem esse Pecker, ele também você urina com esse Pecker, né? Então você pode urinar, então ele vai produzir outra subjetividade, que é o lance de urinar, né? E existe até mesmo um Pecker que tem um pump dentro dele, que é um outro processo que eu vou já falar com vocês, o que é um metabolismo dentro desse Pecker que vai fazer esse processo, que é esse processo cirúrgico, que é um processo de cirurgia em casa, feito em casa pelos próprios homens trans, ou seja, a medicina ainda não reconhece, inclusive a cartilha de saúde dos homens trans, que foi barrado pelo Ministério da Saúde, né? Nós criamos uma cartilha e nessa cartilha estamos falando sobre o pump, que é uma prática que é utilizada em casa e que tem alguns riscos de saúde, que precisa ser dialogado com o Ministério da Saúde, né, com a Secretaria de Saúde, né, encontrar formas de realizar o pump que não cause muitos problemas e risco. E aí o Ministério da Saúde barrou a cartilha por conta das imagens do pump, de como é feita a cirurgia, esse pump, né, que é um mecanismo ainda que a gente pode chamar de nativo. Quando eu chamo nativo, eu estou caracterizando uma situação do indivíduo, própria daquele indivíduo, né? Não foi um médico fulano de tal que criou esse mecanismo, e sim os próprios homens trans que fazem uso da prática, né? Então, esse Pecker também foi pensado nesse sentido. Então, nós estamos diante não mais de uma prótese, nós não estamos diante de um objeto, nós estamos diante de subjetividades, nós estamos diante de um pênis em subjetividade, vivenciado em subjetividades. É isso que eu chamo de construções técnico-semióticas. Essa leitura que nós precisamos ter, não é assim, eu vou transar com você, você não tem pênis, mas você tem um pênis de borracha? Isso não existe, né? Isso não é um objeto que está fora do nosso corpo, é um objeto que está conectado com o corpo. Ele vivencia exatamente as subjetividades que todos nós vivenciamos, inclusive os homens cis, todos os prazeres e desejos e vontades e sensações e ser, né, está vivenciado dentro de um Pecker. Então, o Pecker, ele é um processo de subjetividade, ele é um processo de leitura de técnico-semiótica de subjetividade, assim como o pump também, que é um processo de peniano, né? Foge dessa malha da estrutura biológica peniana, como nós já havíamos dialogado, do homem de pênis, que é aquele pênis que não pode ter menos de 14, não sei o que mais lá, aí começa toda aquela normativa. Então, existe uma parcela de homens trans que sim, que tem pênis e que faz uso desse pênis e que faz a cirurgia, o pump, ele mesmo cria seu corpo. Estamos na era dos ciborgues, né? Onde nós mesmos construímos. Que também é para falar sobre um outro processo de tecnologia, também de gênero, que é um processo de hormonioterapia, que também é muito mal interpretado, né, principalmente pela própria medicina, né, que vai dizer que é uma prática que seria contrária do que seria dito ou lido como natural, né? Quando nós pegamos uma seringa e colocamos dentro de um embolo e puxamos e aplicamos, alguns aplicam na perna, outros aplicam nas nádegas,
né? Nesse momento, não estamos mais aplicando testosterona e muito menos estamos aplicando moléculas. Nós estamos aplicando conceitos, textos, subjetividades, discursos práticos, discursos das práticas, discursos das experiências. Não é mais molécula de não sei o que, de não sei das quantas, que gerou uma testosterona sintética, né? Nós estamos injetando o conceito do hormônio, as práticas discursivas hormonais, né? E que esses conceitos eles vão se fundamentar nesses corpos, né? Então, nós estamos diante de tecnologia de gênero que não veio com um objetivo único de mudar a voz, barba e isso e aquilo, mas sim fundamentar um corpo em sua identidade, em sua subjetividade desejada. Eu acho que é isso, tá certo?